Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema de numeração romano, né? O sistema de numeração romano, ele tem algumas diferenças, né, para o sistema de numeração egípcio que a gente já tinha estudado, e também tem muita diferença, né, do nosso sistema de numeração atual. O sistema de números romanos, ele é composto por apenas 7 algarismos, né? E a junção que a gente faz de dois ou mais, né, e a ordem com que eles são colocados vai determinar qual que é o algarismo que ele pertence, tá? Aqui a gente tem 7 algarismos romanos, né, todos eles representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui eu tenho o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M, tá? Todos eles maiúsculos, né? O I aqui, ele representa uma unidade, correto? O V, ele representa 5 unidades. O X, ele representa 10 unidades, né? No caso, uma dezena. O L, ele representa 50 unidades, ou no caso, 5 dezenas. O C significa 100 unidades, né? Ou no caso, uma centena. O D corresponde a 500 unidades ou 5 centenas. E o M significa 1000 unidades ou simplesmente uma unidade de milhar. Então, esse aqui são todos os algarismos romanos que existem. E a junção de dois ou mais e a ordem com que eles se encontram vai determinar que número que ele está representando, tá? As diferenças que eu tinha comentado sobre o sistema de numeração egípcio, quanto à repetição, primeiramente. Lá no sistema de numeração egípcio, a gente tinha um símbolo para o 1, que poderia se repetir 9 vezes, tinha um símbolo por 10, que poderia se repetir 9 vezes, tinha um símbolo por 100, da mesma forma, 9 vezes, poderia se repetir, para o 1000, para o 10.000, para o 100.000 e para o 1 milhão. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente só tem alguns algarismos que podem se repetir. Então, aqui eu tenho que o 1 é um deles que pode se repetir. O X é outro que pode se repetir. O C é outro que pode se repetir, né? E aqui também tem o M, que é o 1000. Então, os únicos algarismos que podem se repetir é o 1, o I, o 10, que é o X, o C, que é o 100, e o M, que é o 1000. Então, esses são os únicos algarismos que podem se repetir. Ah, eles podem se repetir igual nos números egípcios? Não. O máximo de repetições que pode acontecer são 3. Então, eu posso escrever o numeral 1 aqui, eu posso repetir ele apenas 3 vezes, no máximo 3 vezes. A mesma coisa acontece com o numeral 10, que é o X, eu posso repetir ele no máximo 3 vezes. O C, mesmo esquema, posso repetir ele no máximo 3 vezes. E o M, eu também posso repetir ele no máximo 3 vezes. Então, o sistema de numeração romano ele tem um pouco dessas limitações referente ao sistema de numeração egípcio, tá? E eu acredito em algumas vantagens, porque ele não se torna um número tão grande para você escrever. Se você fosse escrever o número, um exemplo, 99, então você deveria repetir lá no sistema de numeração egípcio o símbolo para o 10 9 vezes e o símbolo por 9 para o 1 9 vezes. Aqui não, aqui a gente já tem uma junção desses símbolos que pode simplificar isso aí. Eu vou passar alguns exemplos aqui. Então aqui eu tenho alguns números, né? Aqui eu coloquei a tabelinha dos números que a gente acabou de ver e aqui alguns exemplos, tá? Então, como eu tinha comentado, os únicos números que podem se repetir é o 1, o 10, o 100 e o 1000. E essa repetição só pode acontecer em no máximo 3 vezes, tá ok? Aí o que que acontece? Aqui eu tenho o primeiro exemplo, o numeral 4. O número 4 não está aqui.
Então, eu vou ter que fazer aqui uma junção de dois algarismos aqui para mim ter o numeral 4. Aí vem uma observação. Aqui eu tenho o algarismo romano, certo? Um algarismo qualquer. Vou colocar aqui um exemplo. Aqui eu tenho um algarismo que, no caso, é o x. O x representa aqui para a gente o 10, correto? Então, se eu quero escrever um número maior do que o 10 ou menor do que o 10, eu vou ter que fazer uma junção com alguns outros, tá? No caso, se eu fosse escrever o 11 ou se eu fosse escrever o 9, por exemplo. Se eu fosse escrever o 11, eu tenho que 10 mais 1 é 11. Então, eu faria o seguinte, eu colocaria aqui, ó, o 1 na frente. Então, ficaria x e y. Esse aqui é o número 11. E se eu quisesse escrever o algarismo 9, tá? O 9 não seria o 10 menos o 1, então seria mais ou menos esse aqui, ó. 10 menos o 1. Então, nesse caso, eu vou colocar ele o antes, certo? Então, como que eu escreveria o número 9? O i e o x, tá? Então, aqui a gente tem uma relação. Então, eu posso falar aqui o seguinte. Aqui eu tenho um número romano qualquer, tá? Vou colocar aqui um número romano qualquer. E sempre que eu colocar depois, um algarismo depois, eu vou somar. Sempre que eu colocar um algarismo antes, eu vou subtrair. Tá ok? Então, tem o algarismo que eu quero aqui, ó, o número romano que eu quero. Sempre que eu colocar um algarismo depois, eu vou somar. É aqui o exemplo que eu tenho, 10. Se eu coloco um 1 depois, então eu vou somar. 10 mais 1, eu tenho 11, que é o xi. Se eu coloco antes do meu algarismo romano, eu vou subtrair. Então, 10 menos 1 é 9, tá bom? Eu não coloquei aqui. 10 menos 1 é 9, então ele vai ser colocado dessa maneira aqui, ó. Então, eu pego como referência aqui o 10. Se o 1 vem antes, eu subtraio. 10 menos 1, 9. Se o 1 vem depois, eu vou somar. 10 mais 1, 11. Aqui eu usei como exemplo o 10, né, que é o x, mas eu poderia usar como exemplo o 100, poderia usar o 50, poderia usar o 1000, tá? Poderia usar qualquer um deles, poderia usar o 5, e aqui a gente vai voltar para o exemplo, tá? Só mais uma observação aqui, ó. O número que vem antes, eu posso repetir ele apenas uma vez, tá? Ele só pode se repetir apenas uma vez. Eu não posso, eu não poderia colocar aqui, ó, 3 numerais 1 para representar o 7. Não, isso não pode, tá? Eu só posso repetir antes uma única vez. Agora, depois, eu posso repetir ele até 3 vezes. Tá bom? Vamos aqui para os nossos exemplos. Então, aqui eu tenho o número 4. Como que ele vai ficar na forma do romana? Aqui eu não tenho o 4, mas eu tenho 5. E, pelo que a gente viu lá, 5 menos 1 é 4. Então, eu posso pegar aqui o 5, colocar ele aqui e colocar o 1 antes. Quando eu coloco o 1 antes, o que que eu vou fazer? O antes quer dizer que eu vou subtrair. Então, 5 menos 1 vai dar 4. Então, eu venho aqui e coloco o número 1 antes. Pronto. Assim eu escrevo número 4 em algarismo romano, tá? Eu tenho aqui o 8. Eu não tenho o 8 nessa sequência. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho o 5, tá? Então, eu coloco aqui o 5. Eu sei que 5 mais 3 é 8. Então, eu vou colocar depois. Então, nesse caso aqui, o depois eu vou somar. E eu posso repetir até quantas? Até 3 vezes. Nesse caso aqui, eu tenho o meu limite. Então, eu vou colocar, repetir o numeral 1 aqui, que é o i, 3 vezes. 5 mais 3 vai dar 8. Então, o número 8 em algarismo romano é esse aqui, ó. O 12.
Não tenho o 12 aqui, mas eu tenho o 10. O 10 é o x, então eu vou colocar o x. E eu posso repetir depois até 3 vezes. Então, eu vou repetir aqui o algarismo 1 2 vezes, tá? O 19. Como que seria o algarismo 19, tá? Eu não tenho o 19 aqui, eu tenho apenas o 10, então eu vou escrever o 10. 10 mais 9 não é 19? Certo, então eu vou colocar aqui o 10, que é o x. E aqui no nosso exemplo, a gente já tinha escrito o 9, que é o quê? Ix. Então, nesse caso, vai ser x e x. Eu tenho o 19, tá? Próximo exemplo, 63. Eu tenho o 50, então eu não posso fazer aqui com 100, então eu vou fazer com 50. Então, 50. 50 mais quanto que vai dar 60? 60 é 10, então 50 mais 10. Então, sempre que vem depois, eu vou somar. Ó. 50 mais 10, 60. Agora, falta o 3. O que eu vou fazer? Escrevo o algarismo 3 aqui, ó, o i, 3 vezes. Então, aqui eu tenho o meu número, 63. O 70. 70, o mais próximo que eu tenho, não é 50? 50 mais quanto que dá 70? Mais 20. Como que seria o 20? O 20 seria a repetição do 10 aqui duas vezes. Então, eu tenho x, certo? 101, algarismo 100, que está aqui, que é o C. Então, eu tenho C. E o 1. 1 é o quê? Apenas o I. Pronto. 101, tá? O 600. 600 eu vou pegar aqui, ó, o 500, certo? 500 que é representado pela letra D. 500 mais quanto que dá 600? 500 mais 100. E vou colocar o 100 na frente, ó. Sempre que vem depois, eu vou somar. 500 mais 100 dá 600. E por fim, aqui a gente tem o 905. O 900, então eu poderia colocar o 5, o 500, aliás, e repetir o 100 4 vezes? Não, não posso. Por que que eu não posso? Porque sempre que vem depois eu posso repetir no máximo 3 vezes. Então eu não posso. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar um antes para subtrair. 1000 menos 100 não é 900? Então eu vou colocar aqui, ó, o 1000, que é a letra M. E se o 100 vem antes dele, o que que acontece? Eu vou subtrair. Então, tá aqui, ó. 1000 menos 100 dá 900. Aqui eu tenho 900. E como que é o 5? O 5 é apenas a letra V. Tá aqui. Pronto?